Olá, mais um Dreamscast. Eu tava morrendo de saudade de vocês. E hoje, na nossa segunda temporada, estamos aqui para marcar um novo momento do Dreamscast. Agora nós vamos trazer nossas parceiras maravilhosas, nossas nutricionistas, que estão sempre ao nosso lado, que estão sempre nos nossos projetos e que agora nós vamos dar voz a elas, que elas tragam o que tem de novo aí nesse mercado, nessas atualidades, que elas tragam a vivência delas, o poder dessas mulheres nutricionistas para nós. E, gente, para abrir, eu tenho o prazer enorme de chamar essa pessoa que tanto é uma parceiraça da Call Dreams, como é minha amiga pessoal, uma das minhas melhores amigas. Então não podia abrir de uma melhor forma do que com ela. Uma nutricionista que eu não vou nem dizer quanto de coisa ela tem aí, não, porque só de pós-graduação vou passar até amanhã. Ela mesma vai se apresentar, tá bom? Mas seja muito bem-vinda, minha amiga linda, Ismênia Linhares. Aê! Amiga, muito obrigada, né? Uma grande alegria estar aqui com você, abrindo essa segunda temporada. Que honra, né, para mim. Estar aqui significa que nós estamos na mesma expansão de consciência, de projetos, e que grande alegria, né, estar contribuindo com esse podcast tão maravilhoso, que já passaram aí tantas convidadas extraordinárias. E tá aqui é uma grande alegria. Muito obrigada. E simbora! A gente tentou, Simbora! né? Já tentou várias vezes, Não, ainda ninguém bem foi nem, agora. ninguém nem acredita que eu dormi Ai, que 3 horas de ontem pra hoje. Tô aqui bem plena. verdade. Se apresente, meu amor. Então vamos lá. Eu sou Ismênia Linhares, sou nutricionista, sua amiga, irmã maravilhosa. Esse é o ponto mais importante. Sim. Trabalho de uma forma integrativa hoje, né? Eu me coloco como nutricionista integrativa funcional, né? Que nós trazemos, inclusive nós duas, essa base da funcional. Fiz 2 anos de pós-graduação em clínica funcional, fiz 2 anos de fitoterapia funcional, fiz 2 anos de esportiva funcional, sou formada também em pós-graduada em biofísica e hoje, né, eu faço pós-graduação com o Dr. Lai Ribeiro, além de todos os cursos e imersões para entender essa abordagem funcional integrativa e sair do contexto da caixinha. Porque quando nós lidamos com mulheres, caixinha não existe, né? Então, hoje eu me considero uma profissional de fato fora da caixa, onde eu consigo me posicionar transformando vidas, e essas vidas elas são transformadas através da minha transformação. E juntamente, né, nós estamos evoluindo nesse processo. Uau, hein? Uau. É muito bom, eu sempre falo, que quando a gente faz parte do processo. Porque aí fica mais verdadeiro, né? Fica mais, a gente tá falando que o coração tá cheio, o que a gente precisa dizer pro mundo inteiro, quanto aquilo é importante, quanto aquilo faz sentido para a vida das pessoas, né? Isso acho que é mágico. E aí eu queria muito que você falasse sobre essa questão desse adoecimento feminino, Sim. né? Eu estudo ciclicidade feminina, a gente troca muito, né? Sim. Que nós somos 4 mulheres em um mês. Então imagina aí esses picos e vales que a gente passa, né? Então as mulheres elas adoecem muitas vezes por não conhecer o seu próprio ciclo. Então fala um pouquinho aí pra gente sobre essa tríade, né? Sobre esse movimento que você tanto gosta de falar, estudar. Vamos lá. Quando eu iniciei realmente o processo de ser nutricionista, eu nunca gostei de contar calorias, porque para mim aquilo não fazia sentido, né? Nós não somos um número, nem muito menos um cálculo. E na faculdade, o meu sonho era, eu dizia para a professora, eu preciso muito transformar vidas através da nutrição, mas eu não quero colocar ninguém dentro de um cálculo. Então, como eu faria isso, né? Então, quando eu comecei a atuar, sempre teve casos bem difíceis, que sempre foi o meu sonho transformar essas vidas, né? E essa conexão com as mulheres, elas vieram através, inclusive, de vocês, minhas amigas, né? A sua demanda, a demanda de outra colega. E isso foi me gerando um nível de consciência de eu preciso aprender mais sobre isso. E, claro, através da minha transformação pessoal. Então, desde o início, né, vou fazer 14 anos de formada, e desde o início eu sempre foquei muito em consultório. Então, o consultório
para mim, ele é algo fluido e ele é algo que é a minha fonte de transformação na vida das pessoas. Nós teremos em breve outras coisas, né? Sim. Mas é minha fonte, hoje ela é a minha principal fonte de transformação na vida das pessoas. E aí, trabalhar com mulheres, isso se tornou cada vez mais palpável. Nós, mulheres, estamos em adoecimento físico, emocional e espiritual. E é tão incrível, Grace, que eu lembro, sei lá, uns 8 anos atrás, chegou uma mulher infértil no meu consultório e eu senti que eu deveria perguntar a ela qual era a religião dela. E ela disse, eu sou católica. E eu, tá, vai para uma oração de cura e libertação. E e ela foi, e dentro da oração de cura e libertação foi revelado o motivo da infertilidade. Olha que incrível. Uau. E que estava diretamente ligado à ancestralidade dela. Então nós cuidamos do corpo físico, ela cuidou do espiritual, do emocional e ela conseguiu engravidar. Então isso, há 8 anos atrás, me fez ter um nível de percepção que cuidar do corpo físico é muito pequeno para o resultado real da vida de uma pessoa, né? E juntamente com isso, eu fui estudar uma dimensão diferente. Por isso que eu fui fazer uma pós em biofísica, para estudar o quanto o campo espiritual e emocional interfere no nosso campo físico. E que nós sabemos que nós somos um todo, e se esse todo não for visto de forma integrativa, é isso que é a nutrição integrativa. A integralidade do ser ele tem que ser levada em consideração. Então, enquanto essa integralidade ela não fosse colocada de fato em questão e vista pelo profissional, que no caso eu, que estou atendendo essas mulheres, nós não iríamos conseguir ter essa expansão de consciência e os resultados que nós temos hoje, né? E juntamente com isso, hoje nós trabalhamos essa tríade, o corpo físico, emocional e espiritual. Né? Nós entendemos que as mulheres estão extremamente sobrecarregadas e essa sobrecarga nos coloca em risco sério. A nossa dificuldade de dizer não. E aí, quando eu não consigo dizer não, sei lá, no meu trabalho, automaticamente me gera uma frustração que eu como. E na hora que eu como, que essa mulher come, automaticamente ela engorda e ela se culpa. E aí ela gera um ciclo de adoecimento que ela não consegue interromper. E aí, muitas vezes, ela procura a nutricionista para fazer a dieta. E aí, muitas vezes, essa dieta se torna mais um peso na vida daquela mulher. Sendo que ela precisa menstruar saudável, ela precisa não ter coágulos, ela precisa não ter cólica, a TPM dela precisa ser regulada e a ansiedade precisa ser regulada. Só que esse alto nível de cortisol, ele é completamente oposto ao hormônio que protege ela, que no caso seria a progesterona. E o que é o alto nível de cortisol? E aí, o que é o alto nível de cortisol, né? Para vocês entenderem. É o hormônio liberado no alto nível de estresse. E tu sabe como é que eu explico para as mulheres? Na época das cavernas, o homem estava vivendo aqui a vida dele. De boas. E ele saía para caçar. Tava com fome. E aí chegava um tigre. Aí o cortisol subia, pupila dilata, sangue vai para as pernas, corre. Fugiu do tigre, relaxou. E aí o cortisol regulava, que é esse hormônio do estresse, que é esse hormônio da fuga, da antecipação, da ansiedade, de a gente estar em alerta. No mundo que nós vivemos hoje, esse cortisol ele está toda hora estimulado, principalmente pós-pandemia. Então, o sentimento que eu tenho dentro do consultório é que as mulheres estão a todo momento tensas, achando que vai acontecer alguma coisa de ruim. Ou é no trabalho, ou é com o filho, ou é dentro do casamento, ou é com uma amiga. Não, sabe? Aquela coisa tensa, toda hora tensa. E essa tensão, ela vai gerando enrijecimentos sistêmicos. Então, ela enrijece fisicamente. Então, imagina você ficar toda hora rígida, só que é uma rigidez que você não fica tremendo o músculo, mas é uma rigidez onde esse músculo ele está sendo enrijecido um pouco todo dia. E aí vem o diagnóstico de fibromialgia. Vem o diagnóstico de constipação. Vem o diagnóstico de tensão pré-menstrual. Sendo que essa mulher ela está sendo colocada dentro de um contexto onde ela está tensa 24 horas do dia. E aí ela não dorme, ela não acorda bem.
E aí ela vai comer mais, aí ela vai pro medicamento da ansiedade, ela começa a perder cabelo, aí ela vai tomar um remédio para perca de, né, para queda de cabelo. E aí dentro desse contexto ela não está sendo vista como uma pessoa. Ela está sendo vista pelo adoecimento dela e os sintomas que ela tem. E isso acontece muito também porque as mulheres, como elas não entendem dos ciclos, elas não entendem a sociedade, o mundo, pede muito delas e elas notam que se elas não derem tudo de si, talvez seja por isso esse enrijecimento, elas vão ficar para trás. E que os homens, eles vão, né, tomar, porque os homens são lineares, então eles conseguem ter aquela força sempre. Só que se as mulheres, elas tivessem o conhecimento de que elas têm superpoderes em fases diferentes do ciclo, cada fase ela vai ter um superpoder diferente. Sim. Elas conseguiriam, talvez, entrar nesse teu movimento e entender que, por exemplo, eu sempre quando eu digo que TPM não é para existir, às vezes as pessoas falam de TPM como se fosse uma fase do ciclo. Uhum. Não, a TPM ela entra na fase lútea, já ali perto da menstruação, mas porque teve uns sintomas que não foram ao longo do ciclo cuidados, né? Então, aquela mulher tá inflamada e aí chega a TPM. Sim. Mas os hormônios estarem um pouco mais desregulados não quer dizer que ela vai ter uma TPM. Quer dizer que ela, né? Ela está naquele momento em um equilíbrio específico do Isso. ciclo menstrual E que dela. ela vai ficar um pouco mais reclusa para viver a menstruação dela, que é um momento de inverno interior, né? Então, se as mulheres tivessem esse conhecimento, que você está falando da integralidade e dos superpoderes dela, elas poderiam chegar onde elas quiserem, Sim. elas podem chegar onde elas quiserem, com mais saúde e entendendo os movimentos, e não sendo impostas e fazendo o que requerem dela, né? O que pedem dela. Eu lembro agora de uma conversa que eu tive com a Grace. Tu lembra que eu te mandei um áudio? Não sei. Eu disse assim, amiga, é o seguinte. Minha menstruação esse mês foi super dolorosa. Mas eu não tô dormindo direito. Eu tô indo tenho que ir pra São Paulo 2 vezes esse mês. Atender até não sei que horas. Já vai chegar o final do ano. Eu tô super estressada. E meu cortisol tá lá em cima. Minha progesterona baixa. Aí ela, tu acabou de falar o problema e se explicou, né? Que eu tinha dito, tu quer ser um caso clínico lá da minha especialização, mas mulher, se bem que tu já falou tudo que tu tem, então é só tu resolver aí. E esse nível de compreensão, ele é muito interessante, porque nós somos cíclicas e tá tudo bem passar por um momento maior de estresse. Sim. Sendo que esse nível de consciência, ele precisa existir, por quê? Porque na hora que eu me vejo me colocando em risco, automaticamente eu preciso identificar o que aquela ação me gerou. E tá tudo bem, né? Então esse mês talvez eu tenha uma menstruação mais dolorosa. Veio mais dolorosa. Tá, mas eu me transgredi. Você se preparou para aquele momento. Quando você nem sabe o que está acontecendo com você, é mais difícil. Isso, então a mulher ela se transgride sempre, né? É muito fácil ela se transgredir, só que ela não sabe que essa transgressão vai gerar um efeito super negativo dentro do processo de saúde dela. Então ela não sabe lidar com a transgressão e automaticamente não sabe lidar com o resultado disso. E é para isso que nós estamos aqui, para trazer essa mulher para o centro. Para consciência, E para né? consciência. Porque o processo inflamatório que essas mulheres estão inseridas gera um transtorno físico, emocional e espiritual. E nós precisamos falar sobre isso, né? Aí, assim, você até falou de alguns movimentos que já aconteceram, né, no consultório dessa pessoa. Você quer trazer mais algum? Tem muitos. Tem muito. Tem muitos. Nós temos casos de mulheres com 20 anos tentando engravidar, já com fertilização in vitro paga. Quando nós fazemos o protocolo de desinflamação, em 45 dias ela engravida espontâneo. Ai, meu Deus, gente. Nós temos casos de mulheres com uma paciente específica, né? Temos muitos casos, mas esse caso, assim, me fala muito sobre mim também. Um lúpus gravíssimo, com dosagens altíssimas de corticoide, uma jovem de 25 anos. Ela é fisioterapeuta, então, à medida que ela se esforçava para trabalhar como fisioterapeuta, né? E fisioterapeuta precisa de demanda de força, Sim. a musculatura do fisioterapeuta precisa estar em dias. Então, ela sentia muitas dores, mas ela ia lá e trabalhava e fazia o melhor dela. Porém, ela chegou com enxaquecas gravíssimas e um lúpus totalmente descompensado. E em um ano nós conseguimos remissão 100% da doença autoimune dessa jovem. Mas, gente do céu. E o que tu identificou? Identificou o quanto ela... O quanto ela estava inflamada.
Looping. Isso, quando ela estava vivendo nesse loop, ela trazia demandas emocionais muito específicas da infância, e aí ela se culpava muito, ela se colocava muito dentro de uma condição que ela precisava ser responsável pela família, e dentro da minha consulta nós conversamos sobre isso e nós acabamos identificando juntas, né, esse processo, e ela foi para psicoterapia, faz terapia com a psicóloga, né? Mas dentro da minha consulta nós conseguimos resgatar algumas coisas que muitas vezes estão no inconsciente da paciente. E o quanto isso é importante, porque esse meu olhar de fora, ele traz a consciência da pessoa, né? Juntamente com isso, nós começamos um protocolo de desinflamação. Eu gosto muito de dizer que o processo inflamatório ele acontece porque o nosso corpo não está preparado para lidar com as toxinas ambientais que nós temos acesso hoje em dia. O nosso sistema imunológico, Grace, ele é preparado para lidar com vírus, bactérias e fungos. Mas ele não é preparado para lidar com altas doses de toxinas, de alumínio, de chumbo, de mercúrio, de flúor, de plástico, Que estão em tudo, né? que estão em absolutamente tudo. Principalmente nas mulheres, mais uma vez, porque a gente se maquia. Isso. A gente tem mais essa propensão a estar com esses contaminantes, né? Isso, porque para quem não sabe, hoje nós estamos numa epidemia de altas doses de estrogênio, né? Que é a predominância estrogênica no corpo das mulheres. E essa predominância estrogênica, ela acontece por uma série de questões. Eu digo muito. Nós temos uma tríade aí da predominância estrogênica. A predominância estrogênica, primeiro, ela vem por uma baixa de progesterona, e essa baixa de progesterona está totalmente ligada à não produção por excesso de estresse. Segundo, as mulheres estão com disbiose, com o intestino extremamente inflamado, com alterações de microbiota intestinal. E saiu um estudo há pouco tempo, Grace, que eu achei sensacional. Principalmente aí mulheres com endometriose. Esse estrogênio ele precisa ser inativado no fígado e desintoxicado no intestino, né? E aí saiu um estudo há pouco tempo mostrando que as mulheres com endometriose, predominância estrogênica, de forma geral, quem é que tem predominância estrogênica? As mulheres com lipedema, as mulheres com endometriose, as mulheres com câncer de mama, as mulheres que têm enxaqueca crônica. Volta só R$ 2. Diga. E explica o que é o estrogênio? Sim. Estrogênio ele é um hormônio feminino que ele é predominante no corpo da mulher. Então, estrogênio e progesterona são hormônios femininos. E eles precisam estar em equilíbrio em diferentes fases do ciclo. Isso. Sendo que, quando esse hormônio está em altíssimo nível, nós temos aí uma queda dos outros hormônios que compõem o ciclo feminino e automaticamente a mulher vai entrando em adoecimento. Os hormônios eles precisam ser metabolizados e inativados e o que não é utilizado ele precisa ser excretado. E o estrogênio ele é excretado pelo intestino. E aí estudos mostram que as mulheres com predominância estrogênica, com endometriose, síndrome de ovário policístico, enxaqueca crônica, mulher que incha demais, mulher que tem lipedema, mulher com câncer de mama, tem um perfil bacteriano que recicla esse estrogênio e volta de volta para o sangue. Ou seja, a mulher tem o estrogênio que ela produz endogenamente dentro do corpo, tem o estrogênio tóxico que deveria ser excretado, ele foi reciclado e voltou para o sangue. Tem o estrogênio da água, do desodorante, das nossas maquiagens, do protetor solar, que a maioria dos protetores solares, né, químicos, eles são ricos em parabenos, e aí a gente aqui no Ceará usa protetor solar direto, né? Então, isso tudo vai gerando uma intoxicação dentro do corpo dessas mulheres, atrelado aos outros processos que também vão intoxicando. Por exemplo, hoje não mais, graças ao Deus, mas antigamente usavam-se aquelas obturações de amálgama, né? E muitas mulheres ainda têm, e aquilo... Eu tenho. Pois é. E todas as vezes que você consome esse cafezinho que ele tá voltando aí pra você, há uma excreção de metabólitos de mercúrio É dentro que eu não queria saber. Ah, A ignorância é uma coisa linda. mas agora você já sabe. O desodorante, né, no caso, com alumínio. Nós temos muita contaminação de grafeno, que isso é uma coisa muito perigosa. Então, são intoxicações que, na hora que entra no nosso corpo, o sistema imunológico não sabe lidar com aquilo.
Então, na hora que essas intoxicações, elas chegam num nível onde o nosso fígado, onde o nosso metabolismo não consegue dar conta, o sistema imunológico ataca, e ele começa a atacar tudo o que está no corpo. E o sistema imunológico, eu digo muito, doença autoimune, ela é ocasionada por um processo de, como é que eu posso dizer? O corpo, ele... Exaustão. Exaustão, pronto. O corpo, ele não tá sabendo lidar com nada aquilo e automaticamente ele começa a se atacar. E nós estamos cada vez mais aumentando as doenças autoimunes, as endometrioses e as infertilidades. Então, se a mulher que quer ser curada, e eu falo de cura, eu falo de remissão de doença, de silenciamento. Quando eu silencio a doença, aquela doença não existe mais, Sim. né? E quando eu falo de cura, a gente tem casos de pacientes com endometriose marcada, cirurgia de endometriose marcada. E nós conseguimos remissão 100% do caso da paciente. Nós temos muitos e muitos, muitos casos, né? Só essa semana a gente recebeu aí 3 positivos de mulheres que eram consideradas inférteis, Ai, que bacana. né? Muito, muito. Então, esse processo inflamatório está acabando com as mulheres. E o pior, que como não tem um diagnóstico, Grace, você não tem um diagnóstico pro. Ah, o meu corpo é inchado, eu tenho prisão de ventre, meu cabelo cai, eu sinto uma tristeza que é um vazio crônico, eu não durmo bem. Você chega com todos esses sintomas para um profissional. Qual é o teu diagnóstico? Oxi, Não tem. não tem, mas na verdade ele vai ter um. Sim, tá, ele vai ter um. Ah, eu tô me sentindo assim, é falta disso, é falta daquilo, é falta dessa vitamina, é falta. Pois é, a minha preocupação é quantos remédios essa mulher vai precisar tomar Exatamente. para tratar a base onde ela não está sendo vista, onde ela não consegue impor limite, onde ela já está tensa, onde ela não se alimenta bem. Aí eu digo muito, para a gente evoluir, a gente tem que entrar do jeito que eu entro no ciclo de adoecimento, eu entro no ciclo de saúde. A mulher começa a dormir mais cedo, ela vai acordar mais disposta, ela vai conseguir treinar, se possível, pela manhã. Ela vai, já que ela treinou, já treinei, né? Então eu vou comer bem saudável aqui. É. E aí ela liberou todos os hormônios da alegria que o treino oferece. Ela briga menos com as pessoas, ela trabalha melhor. E aí ela vai dormir mais cedo. Ela consegue suplementar, porque muitas vezes as mulheres têm até uma crença tão forte de não merecimento e dificuldade tão grande de se cuidar que elas não conseguem muitas vezes nem tomar a própria suplementação. Isso é tão comum. É só engolir uma cápsula. Na prática, muitas vezes não é assim. A pessoa tem um suplemento e não toma. Falando em suplemento. Falando em suplemento. Puxando aqui pra minha sardinha. Tava falando aí, disposição, sono, cabelo caindo, unha quebrada. Nada, a Ismênia é uma defensora dos nossos produtos. Sim. Né? Então, assim, eu não é que pra sentar aqui precisa ser uma defensora, não. Mas é legal que elas, pelo menos, se identifiquem para poder falar um pouco sobre isso, né? Os pacientes e tudo mais. Aí a gente encontrou Els para dar essa disposição para essa Sim. mulher, Hebe para dar essa saúde para cabelo, pele e unha, além de ser um multivitamínico incrível, e a Nix para dar uma melhorada nesse intestino que tá super inflamado e no relaxamento e sono, Sim. né? Eu digo que o Web, que é o do cabelo, pele e unha, elas quiseram botar esse nome aí, mas ele é um incrível polivitamínico. É. Né? Mas é Hebe, né? Hebe, a rainha Hebe, maravilhosa. amor. E quando a gente, né, conversou sobre a Cal Dreams, eu achei muito bacana, e a gente conversou sobre isso, né, Grace? Que a mulher ela tem que ser tratada através de um ciclo. E aí, até uma live que eu fiz com a Denise, nós falamos do ciclo invertido, né? Então, eu gosto muito de começar pela Nix, que é a deusa do sono. Esse sono, gente, o sono ele é tão importante, porque é lá que reseta o teu corpo. Como é que você tem... Até o nosso computador, quando a gente vai desligar o computador, ele fica lá assim, não desligue, não feche. Ele tá sendo aguardando, porque ele tá resetando, ele tá se autorregulando. Isso. Então, no período que nós estamos vivendo atual, nós não temos uma autorregulação. E aí eu não falo de controle. Você tem que controlar a ansiedade. Não. Pelo contrário, nós já tentamos controlar até demais tudo na nossa vida. Nós precisamos
a nossa autorregulação, gerenciamento. Então, o sono, na minha opinião, é a principal forma de gerenciamento de todas as demandas, inclusive físicas e emocionais. Mas as pessoas não estão dormindo. Não estão dormindo ou porque deixam para fazer tudo à noite, ou porque estão com o celular na cama, ou porque a radiação eletromagnética de dentro da casa, e já com estudos científicos em relação a isso, que o Wi-Fi ligado dentro da O casa ideal durante é que a a gente noite. desligue, né? Isso eu também. Isso, o ideal é que desligue o Wi-Fi durante a noite. Tudo isso vai mexendo nas ondas do nosso sono. Fora que a mulher ela já tem a mente Isso. muito poluída e muito. Muito Ah, eu tenho que acelerado. fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, muito acelerada, né? Eu digo muito que o homem, se ele fizer as mesmas atividades de uma mulher por 10 horas, o homem chega cansado, ele deita e dorme. A mulher não, ela vai estar ansiosa, Vai. porque ela se transgrediu, né? E eu não estou aqui dizendo que isso é uma coisa muito tópica, não, eu faço isso muitas vezes. E nem levantando bandeira, os homens e a mulher, não, a gente tá Não, falando de forma geral, a fisiologicamente. gente está falando de fisiologia, né? Então, mas eu noto que quando aquele dia que eu atendo, porque todos os dias eu atendo a mesma quantidade de horários, mas tem dias que eu estou mais cansada ou que aquela demanda dos pacientes são mais difíceis, mais desafiadoras, e eu tô mais cansada e minha cabeça fica mais ansiosa. Então, esse sono vai ser comprometido. Então, quando eu chego com um suplemento inteligente, que vai fazer um estímulo de sono, e para quem não sabe, através da medicina chinesa, entre 3 e 4 horas da manhã acontece a desintoxicação. Então, muitas É mulheres o horário chegam. do fígado, né? Isso, horário do fígado. E aí, o fígado, ele é o órgão, muitas vezes, que guarda raiva, frustrações. E quanto as mulheres estão chateadas, frustradas dentro do processo do dia a dia, né? E às vezes frustrada até porque fala assim, eu não tô conseguindo dar conta, tá? Mas você não precisa dar, né? Só que quando você tenta controlar esse dar conta, você come mais doce, você treina menos, então você desregula todo um ciclo de saúde. E ter um suplemento inteligente que fale sobre isso é muito bacana. Então o Nix ele vai atuar no sono, ele vai atuar no intestino, ele vai atuar na parte metabólica em si, e o melhor, essa mulher não vai acordar fadigada e cansada, né? Mas caso ela acorde, ela toma o Els. Que é outro suplemento incrível que tem. Incrível, que vai... Tem uma base anti-inflamatória bem Bem interessante, interessante, né? né? Que vai ter ali a cúrcuma, que vai desinflamar o NAC, né? Enfim. Mas, voltando e pensando nessa questão da desinflamação, não tem como a gente pensar em desinflamar sem pensar no intestino, como eu falei agora. E aí, e sobre a alimentação em geral, porque assim, tem a alimentação emocional e Sim. tem a alimentação física, né? Então, me fala um pouquinho sobre esse processo, intestino, eixo, intestino, cérebro, enfim, tudo aí que você... Vamos lá. Antes de eu começar a trabalhar com mulheres, eu já trabalhava com intestino, né? E a gente tem casos, assim, de remissões grandiosas. Por exemplo, uma doença de Crohn, de uma menina que chegou com 25 quilos, gravíssima, Meu Deus. né? Então, existem processos muito, assim, dentro da minha história clínica, que nós começamos com o intestino. E eu sou muito orgulhosa disso, porque disso me abriu uma expansão para outros níveis de consciência. Mas sempre é o intestino. Sempre a gente começa por lá, Mas é... né? Sempre é. E é muito interessante o quê? Essa relação do intestino com o cérebro, ela precisa ser colocada em questão. Primeiro, hoje nós lidamos com mulheres desnutridas. Muitas vezes não é depressão, é falta de B12. Muitas vezes não é fadiga crônica, é falta de magnésio. Desnutridas quer dizer sem nutrientes. A pessoa não quer dizer que ela é magra ou que ela tá acima do Exatamente. peso. Desnutridas. Dentro das células as células estão desnutridas. Isso. Cada célula precisa de 44 nutrientes diferentes. Então, eu digo muito, comer não significa se nutrir, porque preciso metabolizar aquele alimento que eu consumi. E as mulheres não estão conseguindo metabolizar porque nós temos duas performances que estão comprometidas, intestino e fígado. As mulheres não estão conseguindo desintoxicar e não estão conseguindo metabolizar. E isso é muito preocupante. Por quê? Porque a gente sabe que aquela mulher está com deficiência de várias vitaminas, mas também não adianta muitas vezes suplementar porque ela não está absorvendo. E
dentro desse contexto, existem aí, vamos suplementar de outras, vamos repor esses nutrientes de outra forma. Tá, tu vai repor o nutriente de outra forma que a absorção é melhor, muitas vezes através do injetável. Bacana mas tratou a causa base? Então, eu digo muito, eu não quero que o paciente se vicie dentro do meu tratamento, que eu seja uma muleta para ele. Eu preciso que o meu paciente entre no nível de conhecer tanto o corpo dele que ele vai expandir e não vai precisar mais de mim, né? E isso é a nossa missão, Não quer ir acredito pra muito. sempre não, né, amiga? Não precisa. E por que essa mulher entrou em desnutrição? A gente tem que tratar exatamente isso. E, no geral, porque ela está numa alimentação inflamatória. E aí. Eita, esse aí. Eu sou da defensora que tem que tirar glúten e leite para desinflamar. Eita! Polêmica nesse Polêmica. podcast. Polêmica. Por quê? Porque o nosso corpo ele não consegue metabolizar proteínas grandes demais. Então, nós estamos dentro de uma situação, Grace, onde as mulheres não estão conseguindo ter digestão. A digestão das mulheres estão comprometidas. Primeiro, porque elas não mastigam bem, porque estão naquela correria louca. Estão em hipocloridria, não produzem uma quantidade certa de ácido clorídrico, ou seja, começa a estufar o abdômen. E eu digo muito, tá estufando o abdômen, o alimento tá estragando dentro de ti, tá? Ela, eca! Sim. Imagina um feijão estragado, com mau cheiro, cheio de bolinha em cima, tu come? Eca! Não come. Por quê? Porque estragou. Então, todas as vezes que a mulher tá tendo aquela distensão abdominal, gases, empachamento, aquela cólica, e aí faz cocô com diarreia, e às vezes prisão de ventre, aquela confusão danada, ela está em desbiose. Ou seja, ela não está conseguindo digerir da forma correta o alimento. E esse alimento vai chegar grande demais no intestino. Então, só pode chegar no intestino vitaminas, minerais, a coisa já quebradíssima e muito digerida. O problema é que a mulher que está em desbiose, ela gera um intestino gotejante. Então começa a entrar tudo para a corrente sanguínea, tudo. E o sistema imunológico começa a identificar aquilo como uma toxina e começa a atacar ela. Então é a mulher da enxaqueca, é a mulher do cansaço, é a mulher da raiva, Da energia baixa. da energia baixa, da fadiga, do que ela tá toda hora, aquela coisa assim, ai, não vai dar certo. Não. Negativa, é o nome. A mulher que está negativa. Ela tá negativa literalmente. Porque ela não tem energia, né, pra ser Isso. positiva. Ser positiva requer uma energia. Na verdade, ela precisa tirar, eu digo muito, a energia ela tira do útero. Porque tudo vem. Tudo de vem do lá. útero. O útero ele serve para gestar tudo, filhos, ideias, energia, absolutamente tudo isso, né? E quando a gente fala de intestino, a gente está falando de um eixo onde a principal produção hormonal que nos gera alegria está lá. E o quanto isso está sendo negligenciado pelas mulheres. E ainda mais com o uso, né, enfim, de uma alimentação mais inflamatória. Então, quando eu falo de glúten e leite, eu estou falando de um alimento que tem uma molécula grande demais, que chega nesse intestino criando mais buraquinhos e dando espaço para aquele alimento que não foi digerido no estômago entrar também na corrente sanguínea. Então, eu estou falando de moléculas grandes que o corpo não consegue quebrar, que é o glúten e o leite. E eu também estou falando de um processo digestivo que está alterado por uma desbiose, uma hipocloridria, uma baixa produção de enzimas digestivas, chegando nesse intestino, inflamando tudo, fazendo entrar muita toxina na corrente sanguínea, sistema imunológico atacando e gerando um processo inflamatório sistêmico, e essa mulher começa a ter vários sintomas. Ismênia, tirar glúten e leite pro resto da vida? Talvez não. Mas a gente vai precisar aprender a comer. Porque, por isso que eu não sou a defensora de contar calorias. Porque quando eu conto uma caloria, eu digo que um pão carioquinha tem tão pouca, tem a caloria tão baixa que tá tudo bem ele consumir todo dia. Mas aquele intestino dá conta daquele alimento todos os dias. E aí a gente fala, entra na história bem na nutrição, da monotonia alimentar. Que a mulher come todo dia a mesma coisa porque é mais prático.
Mas quando ela entra na praticidade do alimentar-se, ela entra na praticidade do tudo na vida. Dela não se observar, dela não sentir que o cabelo dela tá caindo e tá opaco, dela não entender que a pele dela... Ai, doutor, eu preciso de colágeno. Tá, mas por que tu não tá mais produzindo esse colágeno? Qual é a deficiência Além da nutricional? idade, né? Além da idade, né? Além da idade. Ela não consegue muitas vezes ver que o relacionamento dela não tá legal, que o trabalho dela ela tá empurrando com a barriga, Ah, é muita coisa. muita coisa. Então, quando E aí vai chegar aonde? Depressão. na depressão, na ansiedade, Porque as pessoas nos elas veem diagnósticos. a depressão só como primeiro que tem muito diagnóstico errôneo de depressão, mas a depressão ela é muito vista como, eu tive um problema muito sério, eu acabei o relacionamento. Não é. Aquilo ali foi o estopim. Sim. Mas isso tudo que você está falando aí já vem causando nela um entristecimento, uma depressão ali. Ela tá depreciada, né? Exatamente. Ela vai se depreciando. Ela vai se depreciando até literalmente. chegar em nível sério de depressão. É quando elas se ligam. Porque é tão no automático, é tão no passei a primeiro e fui, que ela não vai se tocando que ela tá entrando naquele nível. É você se tocar disso, é ter um nível de consciência muito grande. Pô, eita, tô ansiosa, por quê? Eita, né? A gente tava até falando sobre isso Sim. antes aqui, né? Quantas amigas nossas, quantas pessoas pertinho tendo ansiedades, né? Momentos de pânico, por movimentos que a vida tá passando. E se você não entender que aquilo é só um movimento, você entra nele e se deprime. Mas se você entender, né, holisticamente, que aquilo é só um movimento da vida, você vai procurando como se alimentar melhor, vai procurando profissionais melhores para lhe atender, procurar movimentos de vida melhor, né, para você estar no ecossistema que lhe traga a positividade de vida. Sim. E a gente precisa realmente divulgar isso cada vez mais, porque a gente está vendo mulheres cada vez mais adoecidas e isso é muito preocupante. Eu digo dentro da minha consulta, Cris, que a gente precisa saber até rezar. A gente até precisa até saber rezar. Eu brinco muito. A gente reza focando num problema. E se eu tenho um problema que me gera ansiedade e eu vou rezar focando no problema, eu vou gatilhar o quê? Uma oração ansiosa. Uma oração ansiosa. Uma oração onde eu fico toda hora batendo na tecla do problema, do problema, do problema, do problema. Então, o processo de conexão com Deus, ele precisa ser resgatado como um ser que está dentro do seu interior e ele tem que ser expandido de fora de uma caixa. E a religião, ela é algo extraordinário porque é a principal, assim, eu acho que é a forma mais fácil de conexão com Deus. Concordo. Porém, a religiosidade muitas vezes nos afasta desse processo Verdade. de Deus. Verdade. Né? Porque nós mulheres muitas vezes colocamos tanta culpa, tanto peso, e a religião ela não pode ser mais um peso. E aí quando essa oração ela é dedicada apenas para o meu problema, eu estou reafirmando o meu problema e a minha mente fica mais ansiosa, mais angustiada. E aí pode ser, todo mundo fala sobre isso, tá, mas vamos rezar entendendo, orar, né? Enfim, entendendo que pela gratidão, vamos olhar de uma outra forma para esse processo problemático e o que aquilo está me gerando de transformação. Porque na hora que eu vou começar, aí a gente volta para a base. A gente está falando de coisas muito sérias, mas tudo começa dentro de uma consulta nutricional. E é assim que eu trabalho. Na hora que ela chega procurando uma dieta para tratar uma endometriose, ou muitas vezes uma dieta para emagrecer, eu sei que não é o teu caso diretamente, mas só para dar uma contextualização, ela chega querendo emagrecer. Isso é que a gente vê muito. O nome nutricionista é muito ligado a emagrecimento. Aí que a nutricionista holística, integrativa, que ela olha e diz, meu Deus, no final você emagrece, amor, porque tem tanta coisa pra gente resolver que você não vai nem se tocar. Quando você vê, o emagrecimento foi só um bônus. E por isso, dentro da minha equipe, nós temos, né, psicólogos que entendem essa abordagem integrativa para me auxiliar no processo de cura desses pacientes, né? Na verdade, é uma autocura, porque eu não curo ninguém. Ele faz o processo de autocura individual. E aí, quando a mulher ela chega para tratar uma endometriose, eu explico... Aliás, a minha principal pergunta, sabe qual é? Eu digo assim,
Desde quando você se sente adoecida? Porque muitas vezes é desde a infância. É. Né? E esse adoecimento, ele vem de uma série de consequências. Ele vem da barriga da mãe, das emoções que a mãe sentiu, do que a mãe se alimentou, de como a mãe dormia. Eu digo que quando uma mulher está grávida de uma filha, assim, a nossa avó esteve grávida de nós também, porque o óvulo já estava dentro da nossa mamãe, dentro da barriga, Sim. né? Então, entender essa linhagem materna, ela é muito forte, ao mesmo tempo que quando eu compreendo o que a minha mãe e a minha avó passou para eu estar aqui, consequentemente eu me fortaleço e entendo muitas coisas sobre mim. E libera, né? E E libera. liberta e ensina. Eu digo por mim, Grace, eu brinco muito, mas é uma brincadeira séria, né? Que eu sou nutricionista por trauma de infância. Você sabe, né? O meu pai era obeso, a minha avó era obesa. Me emociono. E eu tinha comportamentos de obesidade. Você é minha amiga há mais de 10 anos e você sabe que eu passei por processo de compulsão alimentar, que isso sempre foi uma questão para mim. E meu pai faleceu, né? Vai fazer 8 anos já. Pelo amor de É, Deus. é. E o quanto o tratar o luto do meu pai me transformou numa mulher curada. Então, quando eu digo que dentro da dor nós conseguimos uma libertação e que essas mulheres precisam se libertar diante da dor que elas trazem dentro do coração e muitas vezes elas nem têm acesso a essa dor, tá tudo no inconsciente e preciso, essa mulher ela se liberta. E aí ela começa a não precisar de comer tanto doce. Ela não precisa mais encher um prato de comida até ela passar mal. Ela acaba curando aquela comida que está aqui mal digerida, porque ela não precisa guardar essa dor. Então, quando nós juntamos a nutrição, uma alimentação compatível com aquela mulher, nós entendemos a causa do adoecimento e essa mulher, ela traz esse nível de consciência e faz o que tem que ser feito, ela se liberta e ela entra em autocura. Ai, eu quero ser consultada por ti. Tu me consulta? Sempre. Meu Deus do céu, eu sempre digo que eu aprendo demais com ela. Não adianta. Todas as vezes que eu vejo palestrando, que eu vejo dando aula, eu aprendo, eu fico assim. Coisa Graças a linda. Deus, coisa Mas linda. você saiba que você tem uma grande, como é que eu posso dizer? Parcela. Expressão na minha vida. Sim, uma grande parcela de expressão. Você sabe disso. Linda é ela. E com relação a esses pilares, né? Esses grandes pilares que é da nutrição, né? Que é a questão de desinflamar, questão de regular o estresse, esse movimento de consciência. Fala um pouquinho deles. Então, quando a gente entende a dor, a gente consegue entrar na parte prática. Eita, Ixi, não pode chegamos lá. bater. Bateu já, bateu. Bateu já, foi, bateu. Não pode bater. Se ela não fizesse uma coisa dessas, Não não ia era ela. Oi, de novo. De novo. Destruiu o cenário, Emerson. Emerson. Porque eu vou do 8 ao 80, né? Eu sou essa pessoa Aqui plena, chique, profunda. fina e plá. É porque vocês não viram eu imitando a Tati Gell, Ai, Deus. que é a minha melhor Para. versão. Vai, continua. Minha melhor versão. E aí a gente vai pra parte prática. Pra parte prática. E aí essa parte prática envolve suplementação individualizada, onde nós iremos resgatar o corpo dessa mulher. A gente vai atuar na mitocôndria, que é onde nós produzimos o processo de energia do corpo. Denise, um beijo pra você com a nossa mitocôndria. Olha aí, a mitocôndria bombando. Sempre a mitocôndria! E aí nós partimos mesmo para a regeneração mitocondrial, que é onde a mulher ela produz energia. E aí, quando ela produz energia, ela queima gordura. Quando ela produz energia, o corpo dela diminui a glicose, ela melhora a resistência à insulina, que é a principal causa aí de adoecimento dos processos inflamatórios. Então, você imagina que essa mulher, que nós temos uma máquina dentro do corpo e a gente está botando a gasolina errada. E aí nós vamos, a partir de agora, colocar a gasolina certa, tá? E o processo de estratégia de dieta, ele é individual. Tem pacientes que vão precisar de um jejum intermitente, é por isso que eu não defendo nenhum tipo de dieta, porque cada um serve para cada pessoa.
Tem mulheres que vão precisar entrar em dieta low carb, tem a mulher que está infértil, que ela não vai fazer jejum intermitente porque pode atrapalhar a regulação hormonal dela, mas tem mulher que ela tem compulsão alimentar e nós vamos sim comer de 3 em 3 horas. Por isso não existe o certo e o errado, existe a dieta que você consegue fazer. E tem mulheres que vão estar numa desbiose muito grande e que precisam lá. O ideal é que ela tire o glúten, o leite, a castanha, amendoim, a soja, os alimentos inflamatórios, mas ela não está conseguindo. E aí nós vamos desmamar aquele alimento. Tudo para aquela mulher ela se sinta cuidada e confortável dentro do processo terapêutico dela. Então, nós vamos entrar com uma dieta altamente anti-inflamatória e nós vamos entrar com uma suplementação desintoxicante. E dentro do processo de desintoxicação, nós tratamos a inflamação crônica de baixo grau. E o que é a inflamação crônica de baixo grau? Que as pessoas nunca entendem. Gente, uma ferida, eu tô vendo a ferida aberta. Ela é perigosa? É, mas eu sei que ela tá aberta, então a gente faz o quê? A gente cuida dessa ferida. Porém, a inflamação de baixo grau é o corpo toda hora te atacando e você não tá entendendo o que significam todos aqueles sintomas, mas também não sabe tratar. Pode Levantei a falar. mão, levantei. Deixa eu te perguntar, isso tem a ver, é pergunta mesmo, viu? Tipo, às vezes que a gente sente assim, ai, parece que eu tô com febre e não tô sentindo aquele. Não, você não tá quente, você não tá, mas você tá com a murrinha. Como a gente fala aqui, tá com Exatamente. a A murrinha. murrinha que as pessoas falam Gente, muito. aqui no Ceará é murrinha, é aquele sentimento de Fadiga, febre, assim, tá é. querendo ficar deitada, tá com Isso. adoecimento, né? Esses dias eu recebi essa pergunta no meu Instagram, Mas é porque acredita? até eu que trabalho muito com isso, eu sempre fico, eu digo, não, vou olhar, mas Uhum. não É, olho. a história da morrinha, aquele sentimento de adoecimento, significa que o teu corpo tá recebendo tanto gatilho inflamatório que as tuas células estão entrando em fadiga de fato. E Nossa. isso é muito sério. Na verdade, é um alerta que o corpo dá. Você bota o termômetro, você não tá com febre, mas o teu corpo tá quente. Toda quintura tem relação com inflamação, Inflamação. também com ansiedade, né? A gente Sim. sabe, mas a ansiedade também é um perfil inflamatório, né? Então isso tem tudo a ver. Então a gente vai primeiro desintoxicar, tirar a toxina. Eu vou te dar um exemplo. O, o- a estrutura celular que entra o ferro, se tiver uma intoxicação de alumínio, o ferro não entra. E podem olhar os exames de vocês. 80% das mulheres estão intoxicadas com alumínio, tá? Vem Porque em muito do muitos desodorante. medicamentos, desodorante, as pastas de dentes e muitos medicamentos têm alumínio. Eu já comprei um blush que tinha alumínio. Um Mas, blush, gente. maquiagem. E não é só essa toxina, existem várias. Então, nós precisamos desobstruir os canais de intoxicação. Para quê? Para o sistema imunológico relaxar. Porque na hora que o sistema imunológico relaxar, ele para de te atacar. Ou seja, a inflamação vai diminuir. A tireoidite de Hashimoto. Tireoidite de Hashimoto tá sendo assim, eu acho que é o principal. Endometriose e tireoidite de Hashimoto são as duas principais doenças que eu recebo. E no geral, a mulher com endometriose, ela tem tireoidite de Hashimoto. A mulher infértil, ela tem tireoidite de Hashimoto ou uma SOP. Por quê? Porque os gatilhos inflamatórios, eles são muito iguais. E o sistema o sistema do corpo, ele não, ele escolhe o que ele vai atacar, o que geneticamente você for mais propensa. Porém, ele ataca um órgão e como essa inflamação não foi silenciada, ele começa a atacar outras coisas. Então você começa a ter vários diagnósticos, né? Então, primeiro a gente desintoxica essa mulher. Segundo, modo junto, né? Na verdade, a gente entra com o processo de desintoxicação, modulação intestinal, estímulo mitocondrial, que é onde ela vai começar a ter a produção de energia dentro do corpo, dentro de uma dieta anti-inflamatória para ela, lá no nosso instituto, né? No meu instituto Ismênia Linhares, que carrega o meu nome, meu Deus, é um grande orgulho na minha vida. Na minha também. Nós temos aparelhos que trabalham a desintoxicação, são aparelhos biofísicos que vão atuar desintoxicando os metais tóxicos, xenoestrógenos, fazendo desparasitação. Nós trabalhamos com laser terapia também, que vai atuar desinflamando o sangue dessa paciente. Então, nós temos todo um suporte que essa mulher vai estar
estar inserida e automaticamente ela vai ter um resultado extraordinário. Não tenho dúvida. Não tem como não ter, né? E em breve, aguardem, nós estaremos lançando algo extraordinário para desinflamar e resgatar mulheres. Ai, meu Deus do céu, ansiosa. Então, a gente pode ir caminhando pro final, mas por mim eu ficava aqui. Várias Só que horas. vai perder o teu jatinho. Exatamente. Porque ela vai embora, né? Tão maravilhosa que chegou de madrugada só pra fazer esse podcast com a gente e já vai embora de novo. E depois eu volto. Depois e ela assim volta a e gente assim é a vida vive. dela. É. Tcharana. Então, minha amiga maravilhosa, nutricionista incrível, poderosa, que eu tenho muito orgulho todos os dias. Eu acho que a gente pode finalizar dando eu não gosto de dizer dica, porque eu acho que dica é muito pobre. Sim. Mas dizendo algo para as nossas mulheres maravilhosas, para os nossos homens que nos escutam e vão poder ajudar essas mulheres, tanto coisas que elas já podem ir tirando da vida delas ou diminuindo esses danos, como a questão da maquiagem e tal, como a questão das emoções, né? Vamos deixar isso aí e depois a gente se despede. Primeiro, as mulheres precisam entender que não é normal. Não é normal sentir angústia 24 horas. Não é normal sentir tristeza 24 horas. Então, elas precisam sair da caverna e olhar para os sentimentos e entender que não está certo, né? E procurar psicólogos bons, psiquiatras bons que possam conduzi-las nesse processo, né? Segundo, não é normal se sentir doente. Não é normal ter cólica, queda de cabelo, fadiga, cansaço, Murrinha. enxaqueca, murrinha, unhas quebradiças. Não é normal não engravidar. Não é normal menstruar com coágulos. Então, nada disso é normal. Então, o que eu preciso e eu gostaria que as mulheres, né, após escutar esse podcast, acendam uma luzinha na cabeça delas para elas reavaliarem o que não está normal na vida delas. Ai, que lindo! E com relação ao que elas podem tirar ou minimizar, eu tenho uma coisa muito legal que a gente fala muito, é que, por exemplo, a maquiagem, ela é muito. Só que a gente. Ela é muito. ama A maquiagem, gente né? ama maquiagem. Então, o que a gente pode fazer pra reduzir esse dano? Ai, Grace, eu não posso trocar toda a minha maquiagem, também. Eu não gosto Sim. da gente ficar dizendo, pronto. Exatamente. Viver numa bolha, uma bolha de vidro, né? Eu lembro da pós que era assim, uma bolha de vidro, porque se for uma bolha de plástico, a gente vai estar A se gente já tá se contaminando. contaminando. Mas, por exemplo, o que a gente vai colocar primeiro na pele é aquilo que você vai investir mais. Perfeito. Porque daí depois, o que você for colocando depois, já tá por cima. Então, a base, eu acho que você pode investir numa base bem bacana, livre de toxinas, mais limpa, mais clean label E possível. o protetor, né? O protetor que vem antes também. O protetor, a base, né? Protetor, a base, o creme que se usa, Porque né, aí todos o que os for dias. passado, né? Que a gente Já vai ter passar uma barreira depois, já vai ter protetora. uma barreira protetora. Isso. Eu digo muito, assim, eu foquei aí no glúten e no leite pra gerar mesmo essa, não é nem polêmica, mas pra gerar essa luzinha, né? Entendendo que são alimentos que têm um potencial inflamatório, sim. E eu digo isso por conta da minha prática clínica, e quem é minha paciente consegue ver o antes e depois, então eu digo contra resultados, não argumento. E é assim que eu trabalho e eu não ligo pra muita coisa, né? O importante é o resultado que eu dou na vida dos meus pacientes. Mas reduzir glúten e leite. Ah, não quero tirar. Beleza, mas reduz. Reduz e no lugar de tu colocar pão todo dia, coloca fruta, outro dia tu bota uma tapioca, outro dia tu coloca um cuscuz, Outro dia o pão. no outro dia o pão. Ah, eu tô comendo iogurte todo dia, bota um iogurte, outro dia tu bota uma fruta, outro dia tu leva uma panqueca de banana, outro dia tu come outra coisa. Ah, eu como macarrão todo dia. A gente tem macaxeira, batata doce, inhame. E tem macarrão sem glúten muito gostoso. E é o mesmo preço. Mesmo preço. Com o mesmo preço. Com o mesmo preço. Né? Então, sai da ideia da monotonia alimentar e sai da ideia de comer produto industrializado. Isso daí já faz uma grande diferença na vida da pessoa. Vai comer fruta, vai comer verdura, vai tomar água, vai comer proteína. As mulheres têm deficiência de proteína, a gente não consegue comer a quantidade certa de proteína. E aí a falta de proteína, ela deixa musculatura muito baixa, aumenta a fadiga, diminui a percepção de cognitivo. Ah, às vezes a mulher chega, eu quero suplemento pra isso. Não come proteína, vai comer primeiro a proteína. Vai comer ovo, vai comer frango, vai comer carne, vai comer vísceras. Vai comer alimento de verdade, que já vai ser extraordinário e você vai mudar de vida
com certeza. Agora, para honrar a ausência da nossa amada Denise, que não conseguiu vir Sim. hoje, e a cara dela fazer isso. Em uma palavra, o que foi esse momento aqui para você? Uma palavra? É Uma difícil. palavra, É. meu Deus, reconexão. Uau! E você sabe. Reconexão. Reconexão. Muito forte. Muito forte. Até choro. Reconexão, e é isso mesmo. Ainda bem que tá sendo aqui com a gente esse seu movimento de volta para você mesma e que vai ser um impacto muito grande na vida de muitas mulheres. Para mim, a palavra de hoje é gratidão. Não só por ela estar aqui por vocês, para vocês, mas por mim, porque eu também consegui me reconectar. E aqui minha cabeça já pensou em tantas outras coisas que fazem sentido. Então, gratidão a Deus e a você por ter aceitado a esse momento. Eu tô muito, muito, muito feliz. E muito obrigada. Você é um espelho meu. Você Ai, sabe meu disso. Deus Que do a nossa céu. construção, ela vem se tornando cada vez mais forte, né? Nós somos amigas há muito tempo, amigas e irmãs. E a sua evolução, ela contribui muito na minha vida. E muito obrigada por esse amor e esse carinho de sempre. Ai, meu Deus, assim eu não aguento. E a Cal Dreams, ela é uma marca que eu assino embaixo e que eu acredito muito, inclusive, na missão da marca. Não foi uma marca feita só para vender, Boa. né? Porque, lógico, nós queremos vender e Até para poder pagar os nossos sonhos, nós precisamos vender. Eu sempre Isso. digo isso, né? Sim, mas foi uma marca criada e ainda vão vir novos produtos maravilhosos que eu já estou Isso. sabendo. Marca com propósito. Marca com propósito de projeto mudança, social. de mudança na vida das pessoas. Daquela que suplementa, que nem sabe que está contribuindo com projetos sociais grandiosíssimos. Exatamente. Então, por isso que o ciclo se fecha e é tão próspero. Ai, Então, meu muito Deus. sucesso sempre. E um abraço para Denise. Faltou você aqui com toda a sua energia maravilhosa. E onde é que a gente pode te encontrar para saber desses novos movimentos que vão chegar? Sim, me sigam nas redes sociais. Meu Instagram é Ismênia Linhares, tá? NYA, né? Porque a pessoa que é de Sobralense tem que ter um Y, né? Eu atendo aqui em Fortaleza e em Sobral, então eu estou nas duas cidades presencialmente e no online para todo mundo. E me sigam que em breve todo esse movimento que nós estamos, né, estivemos conversando aqui hoje vai se transformar em algo palpável para você. Então me siga e aguardem. Eita, que lindo. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Ismênia. Obrigada a vocês. Espero que vocês gostem. Siga a gente. Vai ter nossas redes sociais aqui. Tanto do Dreamscast, tanto com a da Call Dreams. YouTube, Spotify, Instagram. Sigam a gente. Muito obrigada. Gratidão.